Uma das maiores habilidades do ser humano é criar e contar histórias, né? Nós podemos perceber isso pelo cinema, pela música, pelos roteiros de filmes, no geral, ou até mesmo aqui no YouTube, né? Para fazer esse vídeo, eu vou estar utilizando um livro do John Truby, né? Que é A Anatomia de uma História. Uma galera de cinema e tudo mais utiliza esse livro para poder aprender a como criar histórias e contar histórias. Então hoje eu vou estar falando sobre uma parte desse livro, né, que são os 7 pilares de uma boa história. Mas olá, eu me chamo Daniel, eu sou estudante de psicologia e eu vou estar compartilhando todos os meus estudos, coisas que eu gosto. Se vocês gostarem do vídeo, não se esqueça de se inscrever, comentar e compartilhar o vídeo, tá? Vai me ajudar bastante. Mas vamos para começar pelos 7 pilares, né? Como eu falei. A primeira parte que a gente precisa saber é a premissa. A premissa, eu achava ela muito similar ao que é uma sinopse, mas é um pouco diferente. Porque a premissa, por exemplo, até anotei aqui, ó, um exemplo. Um jovem ninja rejeitado pela sociedade busca reconhecimento enquanto tenta impedir uma guerra. Isso aqui é tipo assim, o Naruto, né? E não é a história completa do Naruto, mas é apenas uma semente, é o ato inicial daquele personagem. A premissa, ela é o artifício de que o que é essa história? Essa história é sobre o quê? Por exemplo, Naruto. A história do Naruto é um menino que ele quer se tornar um Hokage. Mas o que é ser Hokage e tudo mais? Todos esses pormenores é desenvolvido ao longo da história. Mas a premissa é um menino órfão que ele tem um desejo de se tornar um Hokage. Depois nós vamos para a estrutura, que eu acho que é a parte mais importante, inclusive o Truby também, que é o dono desse livro e desse método também, ele fala que é o DNA é o DNA da narrativa, né? E toda a história ela possui um caminho de transformação, que aí eu vou ter o personagem, por exemplo. O personagem ele é o artifício. O personagem não é só uma pessoa, o personagem é um instrumento da arte, de escrever, roteirizar e divulgar uma história e tudo mais. E o personagem ele precisa ter uma fraqueza, desejar algo, enfrentar obstáculos, tomar decisões e mudar. E não é só sobre o acontecimento. Tipo assim, as histórias elas precisam ter consequências entre os personagens. Como eu falei, o personagem ele não é só um objeto, ele é uma comunicação do autor ou diretor, qualquer outra pessoa que esteja dirigindo isso aí, o projeto, você que está criando o seu projeto, de falar, se você fizer isso, acontece aquilo. Então precisa ter causa e consequência. E a depender da causa e consequência, como o personagem lida com essas consequências e tudo mais, que há a transformação dele. A terceira parte do Truby é porque tem personagens, né, como eu falei. E o personagem ele não é aparência, ele é o conflito. Os melhores personagens existem para desafiar o protagonista, que muita gente gosta mais dos vilões dos anti-heróis do que do protagonista, justamente por conta desse desafio. Então, até a forma de escrita, você já pode ver que pessoas podem ter utilizado do Truby para poder estar criando suas histórias, né? Porque ele fala sobre esse artifício. Não tem como o Naruto ele perceber que ele precisa se esforçar de forma sozinha. Então, o que o roteiro faz? Apresenta o Rock Lee. Então, o Rock Lee ele carrega, como eu já falei em outros momentos, em outros vídeos. Se você não viu, você pode entrar no meu canal para poder ver os outros vídeos. Que eu falei sobre o Rock Lee, por exemplo. Que o Rock Lee ele é o artifício do roteiro para falar sobre esforço. Assim como o Neji para falar sobre destino. O Gaara é sofrimento, o Naruto é a própria perseverança, né? E aí o Naruto ele cresce de acordo com os confrontos gerados dos outros personagens com ele mesmo. De vista se chocam, não? É a perseverança do Naruto com o sofrimento do Gaara, eles se enfrentam ali. Há o conflito de ideias, propósito, né? Tudo mais. O lado do Naruto venceu. Logo, esse lado vencedor ele precisa gerar uma mudança no lado perdedor. Se não gerar uma mudança, esse lado aqui ele fica ruim, ele fica mal feito, mal escrito, porque vai ser um conflito sem propósito. Como o conflito teve propósito, o Gaara ele mudou como personagem e esse personagem ele não mudou só ele como pessoa, ele mudou o arredor dele, porque a Temari, Kankuro e toda a aldeia, porque o Gaara se tornou o Kazekage, ele gerou um propósito e motivação no ambiente, naquele microcosmo daquele personagem. Um causa e consequência no confronto de ideias de Naruto e Gaara. Logo, isso faz um personagem ser mais profundo, mais gostável, né? E depois nós vamos para o quarto passo, né? Que é o tema.
o tema é o argumento moral do personagem, né? É tipo, o que que é essa história que é falar sobre a vida? Ao invés de você falar, por exemplo, que o esforço é importante, que você se esforçando você consegue as coisas, você constrói um personagem com essa temática, como por exemplo Rock Lee, e mostra o resultado de um personagem que se esforçou. Um personagem que não tinha genjutsu, não tinha ninjutsu. Pra quem não assistiu Naruto, assista, é um ótimo anime. Recomendo, inclusive, que você vai aprender a como criar boas histórias narrativas, construções e conflitos de personagens. Você aprende muito com Naruto. Então, Rock Lee ele vai te mostrar qual é o resultado do esforço e até onde ele pode chegar. Porque o esforço sozinho, como o próprio personagem demonstra, ele não faz você vencer tudo, mas faz você chegar longe. Então é importante você ter isso em mente, que no seu tema, no seu argumento moral, que é o quarto passo, você precisa estabelecer o que essa história fala sobre a vida. E a quinta parte do Truby que ele fala é o mundo ficcional. Tô olhando aqui porque eu anotei que são muitas coisas para lembrar, mas enfim. É o mundo ficcional, né? Que o mundo não é um cenário, ele é uma extensão do protagonista. Para exemplificar para vocês, tem Gotham, que reflete a corrupção que o Batman quer combater. Por exemplo, o Batman quer combater o crime, mas o crime de onde? Esse local ele precisa existir e precisa ser algo palpável para o personagem e para nós, os telespectadores. Então, o propósito do Batman existe apesar de Gotham, ou Gotham existe para a intensificação do objetivo do Batman, que é combate à corrupção. O mundo ele retroalimenta o desejo do personagem ou dos personagens. Assim, e Hogwarts, por exemplo, que reflete a descoberta e amadurecimento do Harry Potter. Por exemplo, tem um mundo real e tem outras escolas de bruxo, mas é utilizada a Hogwarts para falar do amadurecimento de Harry Potter daquele local. Então, boa parte da história de Harry Potter se passa naquele local, que é o mundo onde é utilizado para se desenvolver o repertório do Harry. Então, são apresentadas as pessoas que estão ali, a magia daquele local, a arquitetura e cultura daquele lugar, para que Harry possa desenvolver o seu próprio protagonismo na sua história, se eu puder falar assim. Exemplo que eu já dei em outro momento, que é tipo, o mundo ninja reflete ciclos de ódio que Naruto tenta quebrar. Naruto ele sempre está querendo quebrar ciclos. No final da história do Naruto, nós descobrimos que tem essa questão de herdar laço sanguíneo e tudo, umas maluquices assim, que pode ou não serem coesas com o roteiro, mas estavam ali. E aí tem um ciclo que nós temos que quebrar na história do Naruto, né? Que é dessas vidas passadas que criaram guerra, conflitos e tudo mais. Só que o Naruto ele tem que quebrar isso. O protagonista ele tem que quebrar isso de forma satisfatória também. Que aí já vem uma questão do artifício do roteiro, né? Se isso tivesse sido bem feito, nós teríamos um sabor melhor sobre o final do Naruto, né? O Naruto ele terminou de uma forma meio amarga, com algumas decisões de roteiro, aonde fica muito questionável. Por exemplo, o Madara ser utilizado pelo Zetsu, isso é uma coisa que chegou do nada, não foi desenvolvido em momento nenhum. O Madara ele foi tido como o cara que era o grandiosíssimo vilão por toda a obra, e aí tenta ter aquele plot e tudo mais, você fala, pô, tem alguma coisa aqui, porque o Zetsu já estava ali naquele momento. Só que eles escalonaram o nível emocional que a gente tinha com o Madara, e nós acabamos não comprando essa briga emocional de que o Zetsu que estava utilizando ele por conta do desenvolvimento do Madara. Então não é só sobre o Zetsu ser um bom personagem ou não. É porque o outro lado ele foi construído meio que de forma separada. Gerou a conexão das histórias. E depois nós vamos para o sexto ponto, que é a rede de símbolos, né? Os símbolos são os atalhos emocionais. Eles carregam e significam sem precisar de explicação. Vamos lá. O chapéu do palha do Luffy, o Sharingan do Itachi, a máscara do Kakashi e a capa da Katsuki. Coloquei esses exemplos aqui porque cada um dos símbolos, você não precisa falar o que é. Você vê um cara vestido com a capa da Katsuki, por exemplo, aquelas nuvens vermelhas. Vai subir, a Katsuki. Você vê o chapéu de palha, você fala, One Piece, Luffy. Vê o Sharingan do Itachi, os três Tomoe, você fala, isso aqui é do Itachi. Então são artifícios do personagem para dar características visuais, mais ou menos. Os símbolos é mais ou menos isso, que é
como que você consegue reconhecer esse personagem sem estar vendo esse personagem? Tipo, não estou assistindo One Piece, mas eu vejo alguém vestido com chapéu de palha na rua. Eu falo, pô, One Piece é legal. Então é muito um objeto, por exemplo, inclusive beba água, é um objeto que é utilizado para referenciar essa obra e tirar o contexto daquele mundo. No final a gente vai falar sobre a trama, né? A trama não é apenas o que acontece. A trama é a consequência dos atos do personagem. E aí a gente tem que diferenciar, porque a trama ela não empurra o personagem que empurra a trama. As pessoas não ficam falando coisas para o Naruto, é ao contrário. O Naruto busca algumas coisas e no caminho que ele está buscando essas coisas, ele fala do propósito dele e ele se movimenta em prol desse propósito, ou seja, ele movimenta a história. Quando ele está lutando contra Gaara, o que acontece com Gaara? Ele fala, eu quero ser Hokage. A história dele movimentou aquilo dali, aquela história. A perseverança do Naruto, a característica daquele personagem, é instigado e desenvolvido a ponto de que a história do personagem, do desejo do Naruto, ela empurra a trama para frente. A história do Naruto, ela avança por conta disso. E quando chega no momento, você fala, pô, é óbvio que terminaria assim, né? É tipo, Naruto iria se tornar Hokage, de qualquer forma. Mas você não conseguiu prever, por exemplo, como que seria a guerra, ou se existiria uma guerra ali, né? Então você sabe o desfecho final, né? Da sua história, mais ou menos. Por exemplo, One Piece, a gente sabe que o Luffy ele vai se tornar o rei dos piratas, que o Zoro vai ser mais forte que o Mihawk e tudo mais. Só que a gente não sabe como que isso vai acontecer. E aqui eu anotei uma parte do livro, né, de John Truby, como eu tô falando. Né? Que para John, uma boa história não nasce de cenas de ação, explosões ou reviravoltas. Ela nasce de uma ideia simples, desenvolvida através de personagens fortes. Um tema claro, um mundo que reforça essa mensagem e uma trama construída pelas escolhas do próprio personagem. É por isso que algumas histórias são esquecidas em uma semana, enquanto outras permanecem conosco por décadas. Vou voltar nos nossos exemplos, né, porque eu gosto de trabalhar muito com exemplos para poder fazer com que vocês compreendam isso. Por que a luta do Rock Lee contra o Gaara é lembrada até hoje? Cenas de outras lutas foram esquecidas, tipo assim, Sakura e Ino, e ninguém lembra disso. E essa resposta está na estrutura da história. Perceba que a história do Rock Lee contra o Gaara começa lá com Sasuke. O Rock Lee vence o Sasuke, o Rock Lee vai para o exame Chunin, tem toda aquela situação lá com o Gaara e tudo mais. Durante a luta do Rock Lee contra o Gaara, tem flashbacks não do próprio Rock Lee, de pessoas externas, porque precisa da perspectiva de outras pessoas sobre o próprio propósito do Rock Lee, para lhe mostrar que é genuíno aquela vontade dele. Não é uma vontade criada e que as pessoas não reconhecem. Então há um reconhecimento dos próprios personagens sobre o propósito do Rock Lee. Por exemplo, o Guy, no episódio 48 e 49, reconhecendo e falando da motivação do Rock Lee para aquilo ali acontecer. Tem esse embate de ideias, né? Enquanto a gente não sabe tantas coisas sobre o Gaara, a gente vê muito mais Temari e Kankuro falando que ele é uma pessoa que não é legal e tudo mais. A gente percebe o desenvolvimento do Rock Lee, que foi trabalhado antes da luta e durante também. E depois dessa luta tem um desenvolvimento mais ainda do Gaara. Então, a partir do momento que a gente tem um conhecimento dos dois mundos depois, a gente fica, nossa, essa luta é muito grande. Que eu falei isso, inclusive, no outro vídeo, sobre a luta do Rock Lee contra o Gaara, né? Mas esses são os 7 passos que o Truby ele utiliza, né? Os 7 pilares da boa história. Para recapitular, tem a premissa, né? Que a história por inteira é resumida, tipo, do que você está falando. Tem a estrutura, que são os 7 passos, né? Que tipo assim... Tem uma fraqueza, o desejo por algo, seu personagem tem que querer algo. Naruto quer ser Hokage, por exemplo. A fraqueza do Naruto, ele é sozinho. Enfrenta obstáculos, quer conhecer pessoas e ficar mais forte. Tem que tomar decisões. Pode continuar indo atrás do Sasuke ou não, é uma decisão. E a partir dessas decisões, o personagem muda, né? Muda porque o Naruto ele não fica só mais forte. Ele desenvolve o senso de pessoa que ele é. Nós vamos ter também a terceira parte, que é o personagem, que o personagem pode carregar um tema com ele, como eu falei, o Rock Lee se esforço e o Gaara é o sofrimento. Por aí vai. O tema, que é o argumento moral, que é o quarto passo, né? O mundo ficcional, que é por como que essa história acontece, aonde essa história acontece é melhor. Os símbolos, que são os objetos que intensificam o seu vínculo emocional com a história. E a trama,
Mas bem, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso não tenha ficado claro, ficado com alguma dúvida, você pode deixar todos nos comentários ou ir no meu Instagram, que é lá a gente conversa bastante sobre várias coisas. Se quiser me conhecer também é por lá. É isso, eu me chamo Daniel, sou estudante de psicologia e esse foi o vídeo de hoje. Tchau, tchau.